Está de volta, muito obrigada pela sua participação e o assunto agora é saúde auditiva. Isso porque, segundo a Organização Mundial da Saúde, 15% da população mundial apresenta alguma alteração na audição. Aqui no Brasil, apenas 8% dessas pessoas são diagnosticadas e fazem o tratamento adequado, o tratamento específico. Por isso, a gente recebe aqui no estúdio o fonoaudiólogo Nildo Manuel Duarte, para falar um pouquinho mais sobre esse assunto. Nildo, primeiramente, seja muito bem-vindo ao Ver Mais. Obrigada pela sua participação. Qual que é o principal cuidado com a saúde auditiva? Boa tarde. Boa tarde, obrigado pelo convite. É um prazer estar falando para o público catarinense sobre as alterações na audição. É um problema sério que vem aumentando. A Organização Mundial da Saúde chama o alerta de que realmente são 28 milhões de brasileiros com problema de audição. Então é um número bem grande e a gente está aqui para ajudar a esclarecer sobre os cuidados que a pessoa deve ter para evitar esse problema da audição. E aí, quais são os principais problemas causados? É a baixa audição? É aquele zunido no ouvido? Uma dor de cabeça que às vezes pode ser ocasionado por um problema auditivo? A questão na audição, normalmente o paciente ele é o último a descobrir que ele está com alguma alteração na sua audição, porque a perda auditiva ela é lenta e ela não apresenta dor, o paciente não tem desconforto. Então, um familiar ou alguém que está próximo é o primeiro a alertar. O que ele tem que ficar atento é quando ele está pedindo com muita frequência para repetir o que foi falado, quando ele sente que tem algum zumbido ou algum barulho no ouvido, algum abafamento, algum som diferente do que é o rotineiro, ele já deve procurar um especialista, que é um médico, otorrinolaringologista e um fonoaudiólogo para fazer essa avaliação e entender se a audição dele está normal ou se já precisa fazer uma intervenção. Quando aumenta o tom de voz também, né? Dá aquela subida, né? Exatamente. Então, quando o paciente ele não tem esse feedback auditivo em função da alteração na audição, ele acaba perdendo esse padrão de fala e ele acaba aumentando, falando muito alto ou falando muito baixo. Isso geralmente na terceira idade, então, aparece com mais frequência por causa disso, por causa dessa ação prolongada do problema auditivo? Então, existe a presbiacusia, que é o envelhecimento da audição, que isso acomete 35% das pessoas são idosos, mas tem um número muito alarmante que também nos chama a atenção, que são os adolescentes. Os jovens e adolescentes, porque os equipamentos hoje de áudio estão muito potentes. E quando a gente está ouvindo uma música que nós gostamos, o que a gente faz? Aumenta o volume. Aumenta o volume. E aí, quando termina essa música que a gente gostou, a gente não abaixa o volume. Porque o nosso sistema auditivo vai se adaptando com aquele som alto. E isso é que vai agravando e trazendo problemas sérios para a saúde auditiva. E o problema do fone de ouvido só agrava tudo isso, né? Só agrava porque o fone é de inserção, então os fones estão cada vez mais potentes. A pessoa não tem um controle da intensidade que ele está colocando sobre o sistema auditivo e isso vai agravando consequentemente a audição. Dor de ouvido com frequência, ou aquela dor que vem, passa uns dias, passa, depois volta, também é um sinal de alerta. As doenças do ouvido, sendo de origem infecciosa, como uma otite, por exemplo, ela dói, principalmente se for uma otite externa, dói, e o paciente deve procurar um especialista que é um médico otorrino, mas não necessariamente uma alteração como uma otite, vai ser um dos fatores predominantes para haver uma perda neurosensorial, que é quando a lesão é na cóclea, que não tem mais o que a gente fazer, porque são células nervosas que se perdem, então o tratamento é através de um dispositivo eletrônico, que é um aparelho auditivo. Eu acho que uma dúvida bem frequente da população é em relação à limpeza do ouvido. Como fazer Perfeito. isso? O cotonete é o indicado? Então, o nosso ouvido, ele tem as proteções naturais contra corpo estranho, a própria cera é uma proteção e as pessoas têm o hábito de usar cotonete achando que está limpando. Na verdade, você está socando essa cera para dentro do seu canal auditivo, isso vai gerar uma formação de uma cera lá dentro, pode bloquear a passagem do som e o paciente tem que ir no médico para poder fazer essa remoção dessa cera. O ideal, o cotonete é usado na parte externa e não na parte interna do conduto. De maneira bem superficial, limpando, né? Superficialmente as voltinhas que a gente tem no pavilhão auditivo e no início do canal. Nunca inserir esse cotonete no canal auditivo. Tá certo. E a questão daquele, eu acho que o nome é charuto, né? Que o pessoal usava para fazer limpeza, que colocava fogo num paninho com cera. Extremamente prejudicial. Então, as pessoas costumam usar óleo quente, azeite, levemente aquecido, usa esse conezinho para fazer a remoção da cera. Não é indicado, também não é recomendado que ele faça esse tipo de limpeza numa farmácia. O ideal é que ele procure um especialista
que vai fazer a remoção adequada, porque o que pode agravar nisso é uma perfuração no tímpano, e aí ele tem que passar por uma cirurgia. Tá certo, doutor. E amanhã, noite muito especial aqui em Chapecó, Então, inauguração de um novo espaço, conta pra gente. Verdade. A Digson ela já está há 28 anos atendendo, 27 anos atendendo em Santa Catarina. Estamos com a nossa 28ª unidade. E Chapecó, nós já realizamos atendimentos aqui de pacientes de Chapecó, mas não tinha uma unidade nossa aqui. Então agora a gente está inaugurando amanhã uma unidade nova, um centro especializado no tratamento da audição, um espaço amplo e uma equipe preparada para ajudar os pacientes que estão com alguma dificuldade na audição, que possa ir lá e conhecer e entender o que existe no mundo de tecnologias para tratamento da audição. Bacana, que bom. Bom empreendimento, muito sucesso nessa nova jornada. Obrigado. E vou falar para Eduardo Prado passar lá, hein? Com porque certeza. Ele estava antes ali brincando, mas ele tem problema de audição, né? Não, e até para mostrar para o Eduardo, ó, eu estou com um aparelho aqui que é invisível, Eduardo. Ó, olha só. É bem pequenininho, então tem modelos que ficam completamente dentro do canal, a tecnologia modernizou-se muito, os produtos são fabricados na Suíça, com o que há de mais moderno. Então vá lá que você vai se surpreender com o que existe hoje de soluções. Não dá para ficar brincando não com dá. coisa séria, verdade, né? Verdade. Muito sucesso, obrigada pela sua Obrigado participação. também, Daiane, prazer. A gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouco você continua participando pelo 8405-273, que a gente volta a falar sobre tratamento capilar. Não